Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou Isabelle Piso e no vídeo de hoje vamos falar sobre psicologia das cores aqui no canal mais uma vez, trazendo desta vez acordes cromáticos, afinal de contas, o que eles são. Para quem não conhece, é esse livro aqui que o meu gato está usando como travesseiro, chamado A Psicologia das Cores, escrito pela Eva Hiller em 2013, um livro sensacional para todo mundo que trabalha com cores, é essencial. Então vamos lá, acorde cromático, o que nada mais é? Você tem as cores, como eu já disse em vídeos anteriores aqui, e elas representam símbolos, elas representam sensações e emoções que foram geradas ao longo do uso. Então você tem, dentro de um contexto socioeconômico, cultural, histórico, você tem o uso de certas cores, ou até mesmo conjunto de cores, para representar algumas coisas necessariamente específicas. Algumas delas são fáceis da gente ver e da gente lembrar, outras nem tanto. Por isso que é tão importante a gente estudar sobre isso para usar as cores da melhor forma possível, de forma assertiva. Então aqui alguns exemplos nessas duas fotos que eu coloquei. São duas ocasiões diferentes. Só por essas imagens dá para saber qual é cada ocasião? Dá, né? E justamente por conta da cor. Neste caso, são cores isoladas na vestimenta. Então, vestidos brancos vão lembrar a gente o quê? Casamento. E as vestimentas pretas vão lembrar a gente o funeral. Então, a gente tem algumas formas, que as cores isoladas vão lembrar algumas sensações, algumas emoções ou alguns símbolos. Mas, dentro de um contexto, nós também temos o acorde cromático, que é um conjunto de cores, de 2 a 5 cores, que vão justamente retratar este momento, essa sensação, essa emoção. E ao longo do livro, amigos, são muitos acordes cromáticos. Então, como eu disse, a gente pode usar de 2 a 5 cores, e aí tem a porcentagem de cada um. A Eva Hiller vai dizer exatamente qual que é essa porcentagem, que ela acabou estudando de acordo com toda a pesquisa dela, as entrevistas que ela fez, tem todas detalhadas. Então, se você quer saber mais, coloca aqui nos comentários exatamente qual que te deixou interessado pra gente saber e fazer mais aqui vídeo. Então, aqui nos acordes cromáticos, a gente pode ver que você tem um predomínio de uma cor que a gente vai chamar de cor dominante. E o mais importante é que elas não são escolhidas aleatoriamente. Não é, por exemplo, igual uma paleta de cores que você escolhe porque as cores são complementares ou elas são análogas. Não tem disso aqui. Aqui essas cores elas são usadas porque durante um período histórico específico ou não, durante uma sociedade, uma cultura, um contexto, essas cores juntas, combinadas nessa proporção, elas geram essa sensação, ou então ela fala sobre esse tema, essa simbologia. Então não é aleatório essas cores, não é fácil fazer acorde cromático, por isso a gente tem que conhecer eles. E quais são os acordes cromáticos? A Eva Hiller ela vai trazer 160 acordes cromáticos pra gente, e eles estão listados todos bonitinhos nas páginas 299, 300 e 301. Só que ao longo do livro a gente tem a explicação desses acordes cromáticos, então se você tá lá na página 299 e quer saber mais sobre uma, você tem que ver qual que é a referência dele, que ela coloca também bonitinho. Então eu vou trazer aqui um exemplo para vocês, que é o acorde cromático chamado de perigo. Esse acorde cromático perigoso, ele é composto majoritariamente pela cor vermelha, com 40%, e depois o preto, o laranja e o amarelo. E por que ela remete isso? As cores vermelha e amarela são uma das cores mais chamativas que a gente tem, mais fortes, principalmente a vermelha neste caso, porque ela se diferencia muito do meio natural. Então não é comum você ver a cor vermelha normalmente nos ambientes, não ambientes programados, de arquitetos, etc. Tô falando em ambientes naturais.
Então o vermelho, ele se destaca muito na natureza e o amarelo também. Só que principalmente junto com o preto, o amarelo ele é a cor mais luminosa que a gente tem e o preto é a cor menos luminosa. Então quando essas duas se juntam, são extremamente contrastantes. Então essa combinação é uma combinação muito forte, é uma combinação que chama muita atenção. Por isso ela é tão usada para falar de perigo. Ela é usada para a gente ter atenção, para a gente ter cuidado, para a gente evitar possíveis acidentes. Então aí eu coloquei alguns exemplos onde aparecem muito essas combinações, seja separada ou juntas, né? Então acontece muito no semáforo, placas de trânsito, dentro da natureza, alguns animais que eles têm, né, o mimetismo, o aposematismo, eles usam dessas cores para justamente mostrar que são ou que podem ser perigosos, para que não mexa com eles. Tem vídeo também sobre isso aqui no canal. E é isso, galera. Coloca aqui pra mim nos comentários se você quer algum acorde específico que eu explique. Eu vou falar aqui pra vocês, mas eu pretendo trazer alguns vídeos separados com alguns acordes cromáticos específicos quando eu não trouxer falando sobre a cor, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Um beijo e tchau, tchau!